Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. A partir de agora, no ar com você, o Placar Transamérica, TV Transamérica, canal 59 UHF, pela nossa fanpage, transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook. Segunda-feira é dia de trazermos para você o resumo do que aconteceu no final de semana. Vivemos as emoções da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Série B. O Paraná Clube venceu apertadinho, mas venceu em casa diante da sua torcida. O Atlético acabou perdendo fora de casa e, de certa forma, prejudicado pela arbitragem. Não jogou bem o Atlético, mas um pênalti inexistente marcado pelo árbitro da partida perdeu para o Sport pelo placar de 1-0. E o Curitiba, que tinha a esperança por parte do torcedor de conseguir uma vitória em casa, jogava na Vila Capanema. E aí muita gente fica falando também, mas Curitiba vai ser diferente da Vila Capanema, porque não vai ter o seu estádio. Cara, só mudou de bairro ali, né? Saiu do Alto da Glória, foi para Vila Capanema. Quer dizer, jogar acaba sendo igual, né? Porque já aconteceu do Curitiba jogar em casa e perder diante da sua torcida. Mas acabou empatando com o Vasco da Gama em 2-2, repito, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a equipe do Corinthians, que venceu mais uma, é líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos de diferença do segundo colocado. E as nossas equipes que continuam brigando por uma melhor colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, aqui à minha esquerda, à direita de você, os nossos comentaristas, convidados do Placar Transamérica desta segunda-feira. Tem aqui a experiência de seu Nelson dos Santos, o nosso sambista que hoje chegou aqui, já estava conversando com a Débora Mussi, conversando com a rapaziada lá dentro, com o Wagner, estava conversando quem mais? Com o Alexandre, com o Sidney, o pessoal aí com o Cuco, o pessoal que gosta de um sambinha. E estava cantando samba, estava ou não estava, hein, Patrick? Eu vou começar com você, então vamos chamar de mentiroso. Boa noite, Patrick, tudo bem, certinho? Boa noite, Moura. Boa noite, seu Nelson. Para começar, chegando aqui na TV, o seu Nelson já começou com o samba enredo da década de 60, né? Década de 60. Que, segundo ele, foi o melhor do carnaval do Rio de Janeiro, né? Bom, nós não tínhamos nem nascido ainda, né? Nem próximo. Quem sabe meu pai tivesse nascido. Pois é isso aí. Mas você vê o que é o desespero do ser humano, né? O tempo vai passando, de repente o homem agora, ele é comentarista dos bons, agora está meio preocupado que o tempo está passando, né? As coisas estão ficando diferentes, agora quer virar cantor de novo. Chegou hoje aqui fazendo o maior papel, né? Não, porque eu sou cantor, porque pode botar um programa no ar aí que eu vou cantar samba, porque eu puxava samba na década de 60, nós estamos em 2017. Ô, seu Nelson, tudo bem com o senhor, seu Nelson? Boa noite, tudo bem? Não? Boa noite, mano. Boa noite, Patrick. Boa noite, minha gente. Estamos aí. O pessoal do Placar Transamérica deve estar pensando assim, rapaz, eles estão falando, será que o Nelson fez isso mesmo? Olha, eu, em tempos outrora, em 68, em 65... Nasci. Não, aí não. Agora, em 1974, que foi o último ano que eu estive no Rio de Janeiro, Carnaval, realmente, que ano? 1974, depois eu vim para Curitiba. E nunca mais voltou no Carnaval lá? Não, voltei em 96, levei até na ocasião a minha esposa a desfilar lá, né, que ela nunca tinha desfilado, né? E o senhor desfilou também, não? Claro, não, por que não? Que ala que o senhor desfilou? Que ala que eu desfilei. Eu estou perguntando que eu não sei. Ala do Sol Dourado, rapaz, desfilei pelo Salgueiro em 74, era um dos diretores da ala Sol Dourado. Em 96 desfilei numa ala em que estava o pessoal do Edu, né? E pela Vila Isabel fomos 5º colocado naquela época, né? Mas beleza pura, em 74 fomos campeões. Foi o último ano do aliás, o primeiro ano do Joãozinho 30. E foi o último ano do desfile na Avenida Presidente Antônio Carlos, que aí em 95 passou o sambódromo, né? É isso aí. Isso aí. Maravilha, mas olha, tem muita história, vai cantar hoje aqui no Placar Transamérica, vai, um trechinho vai cantar. Depois do tempo que a gente acabou investindo aqui, que já era para estar falando de futebol, o senhor está falando de samba, o senhor vai ter que cantar aqui depois. Falou de desfilar, nós vamos começar a desfilar as informações das nossas equipes e começamos com o Atlético. Eduardo Destro Duda vem trazendo informações do Rubro Negro que perdeu fora de casa e foi prejudicado pela arbitragem, hein, Duda? Boa noite, seja bem-vindo.
Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica desta segunda-feira. Não deu. O Atlético, polemicamente, ontem perdeu para o Sport 1-0. Claro que o resultado também não era aquele que o técnico Eduardo Batista gostaria, comissão técnica, diretoria do Atlético Paranaense e principalmente os jogadores. Digo isto pela forma como o Atlético perdeu num erro grosseiro da arbitragem ontem, assinalando um pênalti inexistente que o Wanderson sequer cometeu. O Graziani Maciel do Rio de Janeiro acabou assinalando uma penalidade inexistente, penalidade esta cobrada pelo Diego Souza, que culminou com a derrota do Atlético 1-0 ontem, jogando na Ilha do Retiro, em Recife, contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Agora, Furacão vira a chave, passa a pensar na Conmebol Libertadores Bridgestone. Quarta-feira, encara a equipe do Santos na Vila Capanema, jogo de ida da fase aguda da competição. O Atlético jogou ontem e perdeu com o futebol de Everton, Cascardo, Paulo André, Wanderson, Nicolas e David. Matheus Rosseto, depois Bruno Guimarães. Lúcio Gonzalez, depois Carlos Alberto. Matheus Anjos, depois Iago. Coutinho e Grafite. Foi esta a base da equipe que o técnico Eduardo Batista colocou em campo ontem. Um Atlético alternativo, mesclado, poupou os jogadores aí, visando justamente o compromisso pela Conmebol Libertadores Bridgestone na próxima quarta-feira na Vila Capanema. Já já eu retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão nesta segunda-feira. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda, obrigado pelas suas informações. Eu narrei esse jogo na Transamérica Pop 100,3 e eu vou começar pelo final aí com relação ao Eduardo. Primeiro, a televisão é detentora dos direitos, né, do Campeonato Brasileiro. No jogo do Atlético diante do Sport, além do erro da arbitragem na marcação do pênalti inexistente, o erro também em liberar o uniforme utilizado pelo Atlético e também pela equipe do Sport. E nesse ponto a televisão poderia até ter ajudado, ter dado uma forcinha ali, porque às vezes acontece, isso é normal e natural, não é uma crítica, quando o árbitro está pronto para começar a partida e a televisão ainda está no intervalo, o árbitro segura, ele espera um ok da televisão para ele começar o jogo. Então, com relação ao uniforme também poderia ter sido diferente, que prejudicou muito, né, para quem trabalha, para quem assiste também, confundiu bastante a utilização do Atlético nas camisas laranjadas e a equipe do Sport com a camisa vermelha, só que atrás parecia tudo igual, né? Parecia tudo amiguinho, tudo amigo, né? Tudo companheiro ali, porque confundia. Bom, com relação ao jogo, deixa eu já iniciar aqui com os nossos comentaristas, que devem ter acompanhado também de perto este jogo, esta partida. Um Atlético que deixou a desejar, um Atlético que ficou devendo. O Grafite praticamente não atuou, tem uma dificuldade muito grande, né, de atuar, e não estamos aqui criticando o ser humano, com todo respeito, mas o atleta em si. Matheus dos Anjos também baixo aproveitamento. Bruno Guimarães, não conhecia, garoto de 21 anos, que entrou no decorrer do segundo tempo, absolutamente nada fez. Perdido, ele fez sim, ele tomou um cartão amarelo numa falta boba, uma falta inocente, empurraram o atleta adversário por trás e a hora que o juiz deu o cartão amarelo para ele, fez o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele cruzou os braços e foi para cima do árbitro, querendo tomar satisfações do árbitro. Sendo que existe replay, existe a imagem fechada, enfim, né? Iago, que entrou também no decorrer da partida, totalmente perdido, displicente. E aí vem aquela questão, os jovens pedem uma oportunidade, às vezes o técnico dá essa oportunidade, eles entram e não aproveitam. E os experientes? Os experientes do Atlético dessa vez deixaram a desejar. Ou não, nossos comentaristas? Deixaram muito a desejar realmente, Patrick, desculpe eu ter me antecipado, mas olha, com toda a sinceridade, o Atlético não fez nada em campo. Uma bola que o Atlético chutou em gol, uma. O restante só tomou sufoco. Eu vou cortar o senhor, que esse é o lance do pênalti ali, né? O senhor pediu para voltar várias vezes, mas não tem como voltar, então tem que assistir meio logo aí para não perder. Ah, tem o lance polêmico depois? Então tá, mas ali já passou a primeira vez, seu Nelson, acabei cortando. Olha como é difícil, né? Olha os jogadores correndo, né? É uma mistura muito grande ali, ó, na área ali, é uma mistura, na hora da cobrança de falta, de escanteio na área, é uma mistura muito grande ali. Até pela televisão, quem estava assistindo, dava a impressão que o Atlético estava com calção preto e meia preta também. E não era, né? E não era, porque era um calção roxo, lilás, e sei lá. Roxo, né? E o Sport com a camisa totalmente vermelha na parte de trás também. Sim. Então, realmente, né, é o fim da picada. Isso aí, dentro do futebol, aliás, o futebol brasileiro tem umas coisas que é o fim da picada. Agora, que o Atlético foi prejudicado? Foi.
foi roubado. Foi, isso é roubo. Porque a televisão teve um momento que mostrou várias vezes o juiz pertinho o árbitro, perdão, pertinho do lance, de frente para o jogador do Atlético, que o cara chuta e o jogador do Atlético rebate com a mão longe da bola. E ele pegou e assinalou a penalidade. Quer dizer, houve o quê? Isso não é erro. Isso não é erro. Erro é quando você tem algo que te leva à indecisão. Aí você opta por alguma coisa. Aquilo ali foi demais. Foi flagrante demais que ele quis prejudicar o Atlético Paranaense. Se o Atlético merecia ou não que ele não marcasse, merecia ou não outro resultado, é outra coisa. Mas peraí, outra desculpa, coisa. eu vou discordar do senhor, não existe isso, de merecer ou não merecer, se marcasse ou não marcasse, as coisas têm que acontecer. Mas é isso que de eu uma estou forma, dizendo, de uma forma verdadeira. É isso que eu estou independente, falando. né, se o Atlético estiver jogando mal ou não, né, independente, não deveria ele acontecer. Tem que marcar o que mas eu vejo assim, ó, seu Nelson, Patrick, eu até falei na transmissão da Transamérica, a imprensa, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas vocês da imprensa não falam, nós falamos aquilo que está acontecendo. Agora, o seu Nelson usou um termo, eu não uso esse termo. Eu não uso esse termo porque, assim, a questão de roubar, ser mal intencionado, não existe até hoje, e nem os clubes fazem por dom de conseguir uma prova ou provarem que realmente foi uma má intenção. Não dá para entender até hoje por que os árbitros erram, tá? Por que os árbitros erram? Porque assim, ó, erraram por quê? Para prejudicar, ele estava de frente para o lance. E uma outra coisa, uma outra situação. A imprensa fala, a imprensa registra. O que a diretoria de um clube faz? Será que a diretoria representa contra o árbitro, representa na federação, na arbitragem, enfim? Não sei. Então fica complicado, fica difícil. A gente não pode ficar falando. Nós vamos falar a semana inteira que o Atlético foi prejudicado. E a diretoria vai fazer alguma coisa? A nossa voz não é ouvida lá. Nós falamos muitas vezes para satisfazer o telespectador, o torcedor, que vocês não vão falar, vamos, claro que nós vamos falar, nós falamos, como falamos no momento da transmissão, e podemos falar terça, quarta, quinta, sexta, não vai mudar, não vai mudar. É isso, o senhor é um homem experiente, sabe disso, Patrick também. E a diretoria? O que a diretoria vai fazer? Moura, aí é que está, Patrick, entenda bem o seguinte, quando eu falo o seguinte, o que a diretoria vai reclamar, o que vai acontecer? Vão afastar o árbitro por 10, 15 dias, por 5, 6 rodadas, põe o cara na geladeira. E o prejuízo do clube que foi prejudicado, como é que fica? Sim, mas isso é a história do futebol. Mudou? Alguma vez foi diferente? Não, nunca foi. Pois é, porque eles não profissionalizam o árbitro. Então, mas por isso que... o árbitro para ver. Agora, o clube leva um prejuízo. Perde pontos numa competição, cai para uma segunda divisão, perde a chance de continuar em busca de algum título que lhe dê, ou uma classificação que lhe dê mais ganhos financeiros. Quem tem que estar estruturado para isso é o clube. Não adianta. A gente não vai fazer nada. A nossa função aqui é divulgar. Nós ficamos assim, eu não vou dizer, nós ficamos, não vou dizer revoltados, mas você está narrando um jogo. Aí o time ali do estado está com dificuldades para vencer, para fazer o gol. De repente o cara vai lá dar um pênalti que não é. A televisão mostra, todo mundo viu, enfim. Aí você registra. E aí? Agora vai ficar, não adianta ficar remoendo. Nós estamos falando isso hoje, como eu falei, vamos voltar, acaba voltando no assunto amanhã. É normal e natural, faz parte da cultura da crônica esportiva no Brasil. Tá? Só que não existe uma evolução, não existe uma repercussão por parte da diretoria, por mais que haja uma punição, né, que nem o senhor Nelson falou, não volta. Não volta. Vai fazer o quê? É a cultura do futebol brasileiro. Patrick, bola rolando também, aproveitando para colocar você na parada nessa primeira participação do Atlético, bola rolando. O Atlético também realmente deixou a desejar, não é terra arrasada, enfim, aquela coisa toda, mas perdeu uma grande oportunidade de pelo menos conseguir um pontinho fora de casa, se não houvesse o erro da arbitragem também. Olha, Moura, seu Nelson, uma coisa que é comum no futebol brasileiro, e pode acontecer com o Atlético, ficar jogando a culpa na arbitragem, né? E de fato a arbitragem foi decisiva, não tem como dizer que não foi um lance difícil, não tem. Mas o que não pode esquecer também é que o Atlético jogou muito mal. Ficou muito aquém de um time que tem algum objetivo no campeonato. Sim. Foi uma atuação vergonhosa. Chutou uma bola em gol, Patrick. Aos 40 minutos do segundo tempo. Uma bola em gol só. E não foi uma chance real de gol.
Claro. Não, e a queda, eu até fiz uma comparação esses dias, eu não narrei, o Atlético contra o Vitória foi um, o Atlético contra o Grêmio que eu narrei foi outro, o Atlético agora foi outro, então existe uma queda muito grande e o Atlético é uma grande equipe, tem lá vários departamentos aliados, setores aliados à comissão técnica que buscam o rendimento do atleta. De que forma isso é cobrado, né? Às vezes é uma informação legal para o torcedor, de que forma isso é cobrado, porque não pode cair. E outra, aquela questão, todo mundo reclama do calendário. Ah, porque um jogo em cima do outro. Gente, isso é acordado entre a CBF e os clubes no começo, todo mundo sabe disso, o torcedor sabe disso. Então, aceita-se a realização de um campeonato da forma com que a CBF manda. Aí a gente passa o ano inteiro reclamando, né? Que é o calendário, os jogadores também estão acostumados. E quanto mais se falar nisso, pior. Né? No subconsciente do atleta, realmente, né? São muitos jogos, eu sou prejudicado, eu estou acabado, eu estou isso, aquilo. Aí não dá tempo os caras curtirem uma folga, não dá tempo os caras sair. Tem gente que curte numa boa, tem gente que vai pra balada e fica às 5 da manhã. E tem uma molecada aí também, né? Que deveria levar a sério, tá? Porque às vezes vai para casa às 5h30 da manhã. Esse dia eu peguei um Uber, o cara nem sabia quem eu era. O cara contou que tinha um jogador jovem aí, um jovem jogador, né? Que está atuando num clube aqui, que às 5h30 da manhã estava pegando um Uber e pedindo para chegar logo, porque no outro dia ele tinha treino às 8 da manhã. Como é que ele foi pro treino? Fala para mim. Quando não vai. Se ele estava às 5h30 da manhã, estava no Uber, né? Indo para dormir ainda. Então são coisas do futebol. Eu sou sincero, eu realizo o meu trabalho aqui, a gente passa a informação, comenta, tal, mas não dá, eu não respiro isso lá fora, cada um cuida da sua vida, né? E o clube que tem que cuidar e dar satisfação para o torcedor. Bom, num cômputo geral, o Atlético não esteve bem, nós temos aí um lance, vamos colocar o lance polêmico da partida, né? Que deu para anotar, um lance que foi muito rápido, mas quem estava de frente ali para o lance, no caso o árbitro da partida, viu que, e olha, ele estava de frente, não estava muito longe não. E no máximo a 10 metros de distância. E fora atrás do auxiliar que fica lá, ó, a bola toca na cabeça dele e toca na coxa dele, lá, tá com a perna, lá, ela toca na coxa, ele tá com o braço do lado. Então deu para notar que realmente, ó, em nenhum lance mostra que mas o braço dele nem tá perto da coxa. Não tá. Então, aí você vai falar o quê? Foi má intenção do árbitro, ele quis fazer? Se foi má intenção, ou ele errou porque ele quis, né? Porque estava na frente dele, agora ele está pagando, porque deveria ser assim, acaba sendo uma vergonha para o profissional. Eu quando erro, eu fico chateado, mas errar é humano, eu estou narrando. Se eu erro o nome do jogador que fez o gol, eu fico chateado. Mas às vezes é humanamente impossível você ter certeza 100%, porque dependendo do lance, aquele bolo do jogador na área, você tem que ter humildade. De errar, todo mundo vai errar. Agora, será que ele vai admitir? Não vai, segue a vida. E não tinha ninguém na frente dele. Não, ele estava de frente para a jogada. E não foi o primeiro e nem vai ser o último. Agora, Moura, eu só não concordo com uma coisa, sabe? Nós temos que narrar e falar sobre o que aconteceu. Agora, há muito tempo, eu penso o seguinte, árbitro não é profissional. O árbitro de futebol não é profissional, ele é freelance, porque ele tem outras profissões. Então ele não pode ser punido. Qual é a punição do cara? Você tira ele de 3, 4 rodadas. E o prejuízo do clube? Isso tudo já vem... Não vai no bolso dele. Então vamos falar o seguinte, o senhor está falando de samba aqui desde a década de 60. O futebol existe antes disso, certo? E sempre foi assim, sempre vai ser assim. Por quê? Porque não existe uma organização do Brasil, não existe uma união dos clubes no Brasil que batam na mesa e falem assim, olha, vamos mudar todo o futebol brasileiro. Quando você monta, como saiu a ideia aqui do Atlético, acho que foi a ideia do Petralha de montar uma primeira liga, estava tudo legal, até colocar o Rio de Janeiro. Colocou o Rio de Janeiro queria ganhar mais, entendeu? Então, é assim que funciona. Se os clubes não se unirem, tá bom para mim? Me convém? Que é o caso, por exemplo, o pessoal critica, o Corinthians ganha mais. Claro, eu queria ver se negociasse com algum clube daqui, se chegasse para o Atlético e falasse assim, o Atlético, você vai ganhar 15 milhões, o Curitiba vai ganhar 10 e o Paraná vai ganhar 5. O Atlético falou, beleza. Ou se fizesse ao contrário, Curitiba você vai ganhar 15 milhões, o Atlético vai ganhar 5, o Paraná vai ganhar 2. Beleza, tá fechado. É assim que acaba funcionando no negócio. Agora, se reunisse Atlético, Paraná e Curitiba, não, nós queremos igualdade. Vão se unir? Não vão. Lá em São Paulo se une? Também não se une. No Rio Grande do Sul se une. Ninguém se une. Não, na hora que o Banrisul, por exemplo, vai dar uma cota para a Internacional e para o Grêmio,
que eles fazem? Eles dividem irmãmente. Não, sim, eles chamam os dois clubes e esse exemplo nós já conhecemos há muitos anos, né? Exatamente. Então o futebol vai continuar sendo assim, você vai continuar ouvindo as mesmas coisas, nós vamos continuar falando as mesmas coisas, jogadores reclamando, diretoria também reclamando de arbitragem, vai continuar assim. Isso é notório, né? Vai faltar assunto? Não, não vai. Sempre vai ter uma coisa nova a ser destacada. Exatamente. É ou não é? Bom, o Eduardo Batista, técnico da equipe do Atlético, falou logo após a partida, a derrota, onde o Atlético perdeu para o Sport pelo placar de 1-0. Vamos acompanhar. O Atlético perdeu com um pênalti que não existiu, mas também pouco atacou, né? Quase não teve chance. Que análise que você faz desse jogo, do resultado e da apresentação do Atlético? A gente colocou uma equipe bastante jovem, né? A gente resolveu poupar mais da metade da equipe. A equipe sentiu um pouquinho o ritmo, né? No primeiro tempo não foi bom, no segundo tempo nós equilibramos, o Sport também chegou muito pouco, né? Tivemos uma dificuldade na criação, mas no segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria. O time, você acha por que segurou tão pouco a bola no ataque, criou tão poucas oportunidades, por que você acha que chegou tão pouco na frente? Tentamos criar opções, fizemos bons, né? E a bola nós não conseguimos controlar, né? Tivemos dificuldade para jogar, para segurar a bola à frente e assim finalizar em gol. Como é que você avalia esse momento do time, Eduardo? É momento em que o Atlético acabou tomando uma goleada no jogo lá contra o Grêmio, hoje aqui, claro, um time alternativo, mas atacou muito pouco. Como é que você avalia esse momento da equipe? Porque a gente colocou a equipe para trabalhar, colocou uma equipe que a gente vinha trabalhando, né, com atletas jovens, para a gente buscar o resultado, né? Infelizmente nós não conseguimos. Precisa chegar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais a bola, rodar um pouquinho, alguns momentos nós tivemos momentos bons, conseguimos controlar a bola, fazer a bola sair, né? Em outros momentos nós aceitamos muito a marcação do Sport, né? Tem que amadurecer nesse sentido. Uma equipe que vem jogando bastante, né? A gente, né, tirou alguns jogadores importantes que vinham numa sequência boa, ajudando a equipe, né? Os que entraram também tentaram buscar, né? Mas faltou um pouquinho de ritmo, né? Era um risco calculado, a gente tem um jogo importante, uma viagem dura pela frente amanhã, né? Por isso a decisão de poupar alguns atletas, mas a gente é uma equipe forte para quarta-feira. É isso aí, é uma equipe forte para quarta-feira, ele quis poupar, fica aí também a opinião do torcedor, ele colocou um time jovem, realmente, a frente era bastante jovem, né? Tava ali o Grafite, é jovem, o Everton é inexperiente, né? Vamos pegar o que mais, que era experiente ali. No meio, o Lúcio Gonzalez é inexperiente, o Wanderson é inexperiente, o Paulo André é inexperiente, o Douglas Coutinho também é bem inexperiente. Então são vários jogadores inexperientes. O senhor Nelson falou em off aqui, até gostaria que o senhor colocasse, mas a gente vai voltar a falar do Atlético daqui a pouquinho, com relação à utilização desses jogadores, tá? Eu tenho uma opinião, o senhor Nelson tem outra. A opinião do senhor Nelson é que... É que é o seguinte, não adianta você querer salvar a pátria botando 4, 5 garotos, promessa. Muitas das vezes você queima. Quer ver? O Atlético teve alguns jogadores queimados que tinham um futuro quase que garantido. Porque erravam, aliás, a ansiedade de querer melhorar, de fazer o gol, atrapalharam os garotos. Teve garoto aí que até no treino foi vaiado, que é um Marcos Guilherme. Foi um garoto que surgiu muito bem, aí o que aconteceu? Que é outro, que está jogando hoje, inclusive fora daqui, que é aquele menino que foi pro Joinville, depois saiu, me parece que está no Bahia. Edgar Júnior. Quem? Edgar Júnior. Edgar Júnior. Edgar Júnior está bem lá. Mas, senhor Nelson, assim, eu falei... Vai resolver o problema do Atlético, tem que botar os caras... Vocês têm que resolver, não é assim. Não, bem, ó, ele não foi isso que ele falou ali na entrevista. Ele falou assim que colocou um time jovem e ninguém falou em nenhum momento que tinha que... Eu não estou defendendo ele também, nem eu conheço, nem não faz parte da minha tarefa, da minha missão. Mas eu vejo assim, ó, respeitando a sua opinião, eu vejo assim, se o garoto tem 21, 22, 23 anos, né? Já tem carteira de motorista, já quer comprar um carro importado quando o dinheiro dá, nas suas horas de folgas, não são todos, alguns vão para a balada, voltam para casa de madrugada, já toma a decisão da sua vida. Não estou aqui julgando nem se ele está certo ou está errado, cada um faz o que quer. Então, se estão preparados para isso, devem estar preparados também para pegar essa oportunidade. E outra, são atletas desde os 8, 9, 10 anos de idade. Então, eles vão estar preparados quando para jogar? Eles buscam essa oportunidade, eu quero jogar. Foram lançados. Tem que ser lançado, porque se não for lançado não vai adiantar nada.
Não é? Se você esperar para colocar 1, 2 jogadores por jogo no meio dos mais velhos, não vai acontecer. E outra, respeito também a sua opinião. O senhor citou aí o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme teve um bom tempo aqui. Teve grandes oportunidades. Eu não posso dizer que foi a imprensa que queimou ele, nem que foi a torcida. Eu acho que o que queimou ele foi a queda de rendimento dele. Né? E por que ele teve a queda de rendimento? Aí você tem que conversar com o atleta, conversar com o ser humano. Tem algum problema em casa? Está com algum problema familiar? Alguma coisa está te prejudicando, filho? Alguma coisa está te acontecendo? Aí para resolver, porque senão não vai, seu Nelson. Você tem um elenco. E outra, como que, da forma que a gente passa, daqui a pouco a gente vai ficar com pena. Pô, eu vou ter pena dos jogadores jovens, porque, coitadinho, eles estão lá sendo colocados numa frente. Eles estão ganhando para isso, eles são pagos para isso, tá? Eles ganham muito mais que muitos profissionais que trazem responsabilidades aí em vários setores da sociedade. Eles trabalham para aquilo. Estou falando do Atlético, mas vale para qualquer time. Mas eu sei disso, né? Eu sei. Não vai fazer agora o quê? Tem que se fazer um trabalho. Você não pode queimar aquilo que é teu patrimônio. Mas você acha que botar para jogar é queimar? Teu patrimônio. Não é isso, eu estou dizendo. Quando você tem um caso desse, como você citou, né? Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho que machuca demais? É quando você fala, o tal time contratou jogador tal, 33 anos. Isso já é veterano, já está velho. 33 anos você tem coragem de dizer que o cara está velho? Que o cara... é brincadeira. Está novo ainda, né? Coisa. Mas, ô Patrick, só para encerrar essa questão do Atlético, tem o David para falar ainda, isso é normal, um elenco composto... então vamos falar, lembrei agora, Vinícius Júnior do Flamengo tem 16 anos. Sim. Tá queimando? Não. Corre, feito corre, feito um gigante. Não, tem mais gente aí que eu não lembro agora, tem mais gente aí. Entrou um agora esses dias também, se não me falha a memória, no Atlético Mineiro ou no Grêmio. Quando o cara quer, ele faz. Quando ele chega assim e fala, recebi uma oportunidade profissional. Aí ele olha para trás e fala, caramba, eu vim lá de trás, eu estava numa situação, estava na pobreza, estava isso, aquilo, estava não sei o que, agora eu tive uma oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade, vou deixar para desfrutar a vida depois. A maioria não faz isso, a maioria quer desfrutar a vida agora, quer se comparar aos mais experientes. Pois não, Patrick? Eu faço uma colocação para você e para o senhor Nelson. O Curitiba, por um acaso do destino, para a tabela, campeonato, saiu da Copa do Brasil cedo. Só teve o Paranaense, um jogo por semana ou 2 por semana, e agora só o brasileiro. Quem teve mais oportunidade de participar? A garotada do Curitiba do Atlético. A garotada do Atlético está tendo oportunidade de sobra. Sim. Campeonato o Paranaense. Curitiba não está tendo a mesma oportunidade, apesar de estar no banco lá, está no segundo, terceiro time, não tem oportunidade. Não tá tendo nem o Curitiba, nem o Paraná. Nem o Paraná. Agora o Atlético está de sobra. Quer dizer, tem oportunidade. Aproveita, disputa qualquer bola como se fosse um prato de comida. Vai com... É aquilo que você falou, lembra da tua história, aproveita essa oportunidade que às vezes é única. Sim. Dá o sangue. Não, exatamente, não tem que ver. Mas é isso mesmo que você falou, você viu o que você citou? O menino do Flamengo, um no Grêmio, um não sei aonde. Você falou, você está justamente batendo naquilo que eu penso também. Você não pode botar 5 garotos, 6 garotos de uma vez só e achando que tem que resolver o problema. Mas ninguém fala, nenhum discurso, nenhum momento. Eu ouvi uma entrevista de treinador falando que tem que resolver. Olha o Santos tem uma garotada jogando. O Flamengo, eu citei o Vinícius, mas tem mais jogador novo no Santos ali, ó. Tem uma molecada jogando. A diferença é da índole do ser humano, é o cara que quer realmente jogar. E o torcedor sabe disso. Então, no Atlético, o Atlético optou dessa forma, dessa maneira. Porque se não aproveitar esses jogadores agora, é moeda corrente que vai ficar parado ali, daí vai fazer o quê? Daqui a pouco vai ter que jogar lá no interior de São Paulo, aí não quer ir, não quer comparecer, não quer, vou sair daqui, vou jogar lá, o alojamento é pior, não sei o quê, mas quando está aqui não dá valor. Então é isso que às vezes o cara, o ser humano tem que dar valor. Do ponto de vista eu concordo plenamente com Bom, você. Um que iniciou nas categorias de base, está tendo oportunidade novamente, é o David. O David jogou e fala no Placar Transamérica, em entrevista coletiva após a derrota diante da equipe do Sport. Como é que você avalia a atuação do time hoje? A única finalização mesmo foi naquela bola roubada pelo Coutinho no finalzinho, apesar do erro da arbitragem, não dá para dizer que o time jogou bem, né? Exato, é difícil. O professor resolveu mesclar, mas mesmo assim viemos para somar e assim, apesar do erro do juiz, a gente ia pontuando. Não é fácil jogar, campo muito ruim, todos viram, acaba sendo o jogo mais disputado que propriamente tecnicamente. Mas é difícil você chegar, se doar, brigar para poder acontecer isso durante o jogo. De certa forma, esse jogo da Libertadores pode ter tirado um pouquinho o foco de vocês hoje, ou o foco era total na partida e infelizmente o resultado não aconteceu? Não tem como esquecer a Libertadores, no entanto que foram poupados
alguns jogadores, mas como acabei de dizer, viemos para esse jogo pensando sempre em somar, até porque viemos numa crescente aí no Brasileiro e o pensamento da equipe era assim somar. Estava focado por essa partida, mas jogar aqui contra o Sport nunca foi fácil, ainda mais dessa maneira como foi, né? Grampo pesado, ruim, escorregadio e com essa viagem, sequência de jogos. Vocês vão chegar em Curitiba amanhã, no início da noite, finzinho da tarde, início da noite, e 48 horas depois, 7h15 da noite de quarta, tem um jogo contra o Santos. O que vai ser importante de agora até esse jogo, que até por conta dos últimos resultados e porque é Libertadores ganhou ainda mais importância? É difícil, como eu falei, foram poupados exatamente pensando nessa logística, vamos chegar lá, não dá nem tempo de descansar, já tem a Libertadores, mas pensar agora o foco em recuperar o melhor possível para se juntar ao pessoal que ficaram lá em Curitiba e sim, pensar diante da nossa torcida, um bom resultado aí e pensar na Libertadores, que é o maior foco nosso. Cara, eu não entendo uma situação aqui, a gente está se alongando no Atlético, mas é muito interessante que tem assunto. Às vezes a gente erra também, sabe? O foco, quarta-feira tem Libertadores, aí o jogo de hoje atrapalhou, atrapalhou porque a gente está preocupado com a Libertadores, você está de brincadeira. O médico ele tem uma cirurgia na segunda marcada e tem uma cirurgia na quarta, então ele vai estar operando o paciente da segunda preocupado porque ele tem o paciente da quarta. Né, que é um diagnóstico diferente, mas ele tem que operar na quarta-feira. Então ele vai estar aqui abrindo o paciente, né? Assim, eu estou preocupado, estou com medo de não errar aqui, porque quarta-feira eu tenho uma outra cirurgia. Ah, você está de brincadeira. E outra, que dó, né? É o primeiro ano que os clubes estão assim, com esse grande problema nas mãos, né? E é só Atlético, né? É só Atlético. É o primeiro ano que os clubes estão com esse grande problema. Tem que jogar Campeonato Brasileiro, tem que jogar Copa do Brasil e tem que jogar Libertadores da América. Então, dá uma dó. Eu tenho uma dó muito grande, porque um atrapalha o outro, né? Uma competição atrapalha a outra. Então, é o primeiro ano que isso está acontecendo. Ainda bem que é o primeiro ano. O ano que vem não vai ser assim, né? E ainda vem a Sul-Americana. Mas e quando não entra nessas competições? Ah, fica reclamando, ai, puxa vida. É muita reclamação. Perdi a chance. Não, muita reclamação e pouca atitude para resolver isso aí e poder jogar em todas as competições de uma maneira realmente digna. Digna, pelo menos, não adianta você pedir 50 mil sócios, 60 mil sócios e você também não oferecer algo em troca. O que o sócio quer? Quer bom time, quer um time lutador, quer um time de qualidade. No mínimo raça lá dentro. É isso aí, de qualidade. Bom, isso as nossas equipes têm que fazer. A gente acabou se alongando no Atlético. O Atlético teve esse jogo fora de casa e tem na quarta-feira o jogo aí pela Copa Libertadores da América. Bom, deixa eu falar para você que quer investir, o melhor para você investir é em consórcio. Consórcio Servopa, a vida pede. Consórcio de imóvel, de carro, de moto, sempre à sua disposição e sempre você vai encontrar uma proposta boa dentro daquilo que você imagina para o seu investimento. Consórcio Servopa, a vida pede. Entra lá no site, dá uma ligadinha, busca as informações e você vai investir melhor o seu dinheiro em Consórcio Servopa. Repetindo, Consórcio Servopa, a vida pede. Bom, e neste momento nós estamos pedindo que nós vamos para um intervalo comercial, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, vamos falar do Curitiba, do Paraná, tem os resultados do Campeonato Brasileiro e tem os gols da rodada. Tem muita coisa legal ainda nesta noite de segunda-feira. Segura aí, voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta segunda-feira. Está aqui o nosso sambista, seu Nelson dos Santos, que falou muito no primeiro bloco. Ele está fazendo isso para não cantar, porque no intervalo, nos bastidores, cantou, né, fez aquela coisa toda, fez aquele alarido todo. Não, porque eu canto, sou cantor. Não, eu não. Cantava muito, atraía as multidões, né? Isso era jovem, né? A mulherada vinha para cima, meu cantor preferido, aquela coisa toda. Patrick ficou atentamente, né? E educadamente, ficamos ali apenas ouvindo. Sim. Vamos ver se ele vai cantar no final. Bom, vamos às informações do Curitiba. O Daniel Rodrigues vem trazendo as informações do Curitiba, que lutou, tentou, o torcedor foi à Vila Capanema. E, de certa forma, não sei se o Curitiba merecia ou não a vitória. Na imagem do torcedor, sempre merece. Mas o empate do Vasco no final acabou realmente destruindo ali aquele sonho de ganhar uma partida em casa e ganhar do Vasco da Gama. 2-2 foi o resultado final. O Daniel, fala desse jogo aí. Boa noite, seja bem-vindo.
Muito bem, um abraço pro amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão, que saiu atrás do marcador, conseguiu a virada e no último minuto de jogo cedeu o empate para o Vasco da Gama ontem, jogando na Vila Capanema. O destaque pelo lado do Coritiba não poderia ser diferente, foi o atacante Kleber, o gladiador, que marcou os 2 gols do Verdão, e o retorno do meio-campista Anderson, que entrou no lugar do lateral direito Léo, que foi muito mal, inclusive, no primeiro tempo. Por falar a respeito da partida, cerca de 9 mil torcedores estiveram presentes, 9.168 foi o público total, 8.020 torcedores o público pagante, e acompanharam este empate do Coritiba. O Verdão, que chega à sua 6ª partida sem vitória, mas conseguiu marcar gols, né? Faziam 4 partidas em que o Coritiba não balançava as redes, ontem acabou balançando, como a gente já destacou 2 vezes com Kleber, o gladiador, que jogou à base de um efeito suspensivo, ele que foi punido com 15 partidas de suspensão, acabou tendo seu efeito suspensivo absorvido aí pelo STJD, até que seja julgado no pleno o mérito dessa questão. O Verdão, que entrou em campo ontem com o Wilson no gol, Léo na lateral da direita, depois o Anderson, que voltou aí do departamento médico, Márcio, Werley, o William Matheus na esquerda. No meio campo teve o Jonas, depois o Tomás Bastos, o Matheus Galdesani, o Thiago Real, o Rildo, depois o Neto Berola, o Henrique Almeida e o Kleber, o gladiador. O Verdão está de folga nesta segunda e terça-feira. Volta a campo apenas na outra segunda-feira, jogando contra o Sport. A princípio, partida marcada para o estádio Couto Pereira, que passa aí pela troca de gramado, a chamada grama de inverno sendo plantada no Couto Pereira. Daqui a pouquinho eu volto falando mais a respeito do Coritiba, as projeções das próximas rodadas e também o análise a respeito deste resultado de empate contra o Vasco da Gama ontem no estádio da Vila Capanema. Legal, obrigado, Daniel Rodrigues. Ô, Patrick, você esteve no estádio ontem, você acompanhou, até de uma forma jornalística também, aquele olhar, né, jornalístico, você acompanhou esse jogo. Era para ter acontecido o que aconteceu, 2-2, o Coritiba poderia ter levado a melhor ou não? Bom, Moura, vamos dividir o jogo pela reação. O Coritiba foi para cima, começou bem o jogo, o Coritiba estava bem até o 0-0. Tomou 1-0 do Vasco com esse gol de cabeça. Daí o Coritiba mudou a postura, o Coritiba começou a errar muitos passes, Galdesani mal da partida no primeiro tempo, o William Almeida estava saindo demais e estava errando também, o Léo deu a pena como estava jogando no primeiro tempo, tanto que foi substituído na sequência, o Léo, né? Então, depois do primeiro gol do Vasco, o Coritiba sentiu muito baque. Na segunda etapa, o Coritiba voltou melhor no intervalo e acabou, por uma necessidade, indo para frente, se jogou o ataque. Teve muito volume de jogo. Mas acredito que no final, embora tenha procurado o resultado, porque via de regra estava sempre atrás, ou jogando em casa com o placar empatado, acabou indo para cima. Mas acredito que no geral acabou sendo justo o 2-2. Os 2-2. Foi um jogo diferente, né? Um jogo diferente, até os 4 gols foram feitos ali, concluídos de cabeça. O segundo gol do Coritiba o primeiro gol do Coritiba foi muito interessante, né? Foram 7 toques de cabeça na área. O primeiro gol do Vasco também, esse Thales, é jovem, Thales, viu? Não, é jovem também, bom jogador, mas jogador assim de presença, é o cara que sabe o que ele quer na vida, né? Então ele tá lá marcando seus gols, estava machucado, tá voltando agora, portanto, para a equipe do Vasco da Gama, voltou bem. Pelos lances ali, nós pudemos observar nos melhores momentos que foi um jogo bastante disputado, foi um jogo emocionante entre as duas equipes, são 2 grandes equipes do futebol brasileiro que merecem também todo o respeito. Mas aí entra, né, Patrick, aquela questão, a zaga falhou, a zaga do Coritiba falhou no primeiro gol, porque ele pulou no meio de 2 zagueiros ali, 2 zagueiros que não saíram do chão. Você rotulou ali e destacou que o Léo, lateral direito, não esteve bem, e aí entra aquela questão, é um jogador experiente também o Léo, um jogador que saiu do Atlético, é obrigado, é jogador que pertence ao Flamengo, recebe uma oportunidade de trabalho no Curitiba e acaba não jogando, né? Tá ali. Não é a primeira vez, ele entrou esses dias também, estava louco para entrar, né? Porque o cara, quando é experiente, ele quer entrar jogando e acabou não aproveitando. E isso depende de quem? Técnico. E do atleta, né? Também. Recebeu a oportunidade, tem que aproveitar, né? Eu estava conversando com o pessoal que assinante ali lá do Pro Torque do Curitiba, né? Que geralmente quando o Curitiba está
atacando para o lado da Mâncio Moro, né? Certo. O lateral direito cai para aquele lado, né? Então o pessoal tem uma certa resistência com o Dodô, né? Porque era jovem, tal. O Léo, sinceramente, vendo o Léo ontem, deu pena. 45 minutos que o rapaz não foi feliz na jornada. Agora, com relação ao jogo e às duas equipes, eu acho que tanto como o time, o titular, como o elenco, tanto o Curitiba quanto o Vasco se equivalem, né? São equipes muito parecidas, sabe? Então, acredito que o objetivo no campeonato seja até o mesmo. É isso aí. Bom, senhor, o senhor não viu o jogo? Não vi. Né? Não vai opinar. No lugar de opinar, o senhor vai cantar, então eu vou segurar esse tempo aí. Eu ia segurar esse tempo que o senhor ia falar. O senhor ia falar mais ou menos 1 minuto e meio, 2, 1 minuto e meio, 2, o senhor vai cantar. Fala aí. Que isso? Teve um detalhe, a gente comentou muito no primeiro bloco, com relação ao pênalti que o Atlético sofreu, né, em Recife. Teve um lance, uma questão discutida no jogo do Curitiba, que foi próximo dos 30 minutos do segundo tempo. O Neto Berola teve uma bola enfiada e o Breno fez uma falta. Ao toque, o Breno puxa em cima e ao toque embaixo, né? E a arbitragem deu mais ou menos que a falta foi fora da área, um palmo mais ou menos da grande área, no máximo um palmo, né? Ali sim, voltando uma relação com o primeiro bloco, ali a gente viu que era uma dificuldade, porque nem na imagem depois em casa, eu vi 4, 5 vezes aquele lance, eu fiquei com a certeza se foi pênalti, se foi falta. Se o árbitro marcou por toque em cima ou por toque Mas ele embaixo. deu a falta ou não? Deu a falta. Mas no campo, eu estava bem no meio, a visão era, foi pênalti. Na televisão, vendo o VT, foi pênalti. Para acabar com tudo isso, tem que dar o braço a torcer. Foi usado na Copa das Confederações agora a imagem do vídeo. A imagem através do vídeo, né? A imagem tem que ser no vídeo. Tá? Então foi usado agora, ficam 3 árbitros ali acompanhando, os 3 chegam a uma conclusão. Realmente, foi dentro da área, não foi dentro da área. Então foram buscar o quê? O olho mecânico, que o olho humano erra, isso é normal. Então tinha que vir lá de cima, da FIFA. Né? Acabou, a partir de agora vai ter que ter investimento, não tem problema. É melhor pegar 3 profissionais e ficarem vendo a televisão do que colocar 2 de cada lado que ficam atrás lá que não servem para nada. São 2 caras que ganham um dinheirinho ali tranquilo, né? Porque não fazem nada, não interferem em nada. Eles não vão interferir no lance nunca. Você acha que eles vão chamar a responsabilidade para si? Nunca. Eles querem progredir dentro do futebol. Eles querem sair de auxiliar. Eles estão atrás, querem bandeirar, querem apitar. Então eles não vão querer cometer nenhum erro nesse sentido. Bom, vamos falar também do Paraná Clube, vamos voltar a falar mais do Curitiba, hein? Vamos falar do Paraná Clube, o Tricolor da Vila. Hoje o Matheus Vieira vem trazendo as informações do Tricolor. Tricolor que venceu 1-0, né? Não é muito, mas conquistou 3 pontos aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Matheus Vieira, fala aí, Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você que acompanha o placar Transamérica. Pela 11ª rodada da Série B, o Paraná enfrentou o Ceará na Vila Capanema e conquistou os 3 pontos com uma vitória simples por 1-0, com gol marcado por Renatinho de pênalti. O próximo compromisso do Tricolor será na sexta-feira, dia 7, às 21h30, contra o América Mineiro no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. No momento, o Tricolor ocupa a 7ª colocação do campeonato com 16 pontos. Aqui foi Matheus Vieira com informações do Paraná Clube. Daqui a pouco volto com o futebol internacional. Retorno ao placar Transamérica. Obrigado, Matheusinho. Daí, portanto, as informações do Paraná Clube, o Tricolor da Vila. O Patrick, você esteve também na Vila Capanema, sim, acompanhando de perto esse jogo no sábado. O torcedor queria mais. 1-0 apertado. E ficou a questão do pênalti também, o pênalti que foi marcado. O jogador foi tocado naquele momento, né? Com relação ao pênalti, acho que foi marcado de maneira justa. Mas a bronca do torcedor, principalmente com relação ao primeiro tempo. O Paraná Clube jogou mal. O Paraná Clube não saiu perdendo de 2 ou 3-0 no primeiro tempo, graças ao goleiro Richard, que operou milagre. Desculpa, só não te cortar. O pênalti ali, realmente, ele é claro que tem um puxão primeiro por trás, né? E depois o toque também. O Renatinho bateu bem, hein? Bateu muito bem. Ele até exagerou, hein? Bateu muito bem. E no segundo tempo, o Renatinho voltou a jogar bem. No segundo tempo, o Paraná teve algumas chances. Agora, o Paraná Clube está sem padrão de jogo. Não tem uma jogada ensaiada, não tem... do meio para frente, parece que o time se encontrou na rodoviária. Todo o jogo. Porque, olha, joga muito mal mesmo. Esse rapaz, o Felipe Alves, o treinador está insistindo com ele, dando uma chance para esse rapaz, mas talvez fosse o momento de preservar.
tem qualidade, pode render mais, mas está sendo infeliz. Não, e tem que ter, desculpa, e tem que ter coragem de inovar também, né? Se o cara não está bem, vai ficar insistindo por quanto tempo, né? E uma coisa que está acabando, Moura e São Nelson, com a paciência do torcedor paranista, é o Christian de Souza. O Paraná Clube do meio para frente é um time que sem entrosamento nenhum, ficou 8 dias sem jogar e parece que não treinou, simplesmente fez condicionamento físico. Você não vê o dedo do treinador como via no Paranaense com outro treinador. O Paraná Clube é muito diferente. E as substituições, ele não tenta corrigir o problema, troca peças com a mesma filosofia, com a mesma característica e continua o mesmo problema. Senhor Nelson, tudo isso só para a gente encerrar o Paraná, a gente vai voltar a falar do Tricolor, mas muito bem analisado pelo Patrick, o torcedor acompanha, concorda e no final chega-se à conclusão, né? Num cômputo geral não foi aquilo tudo, mas 3 pontos são importantes, né? Exatamente, é o que aconteceu, por exemplo, isso aí eu acho importante. Muitas das vezes você joga muito bem e perde. E muitas das vezes você não joga tão bem e ganha. O que é importante? É você ganhar. Agora tem o seguinte, ele analisou uma coisa que realmente, algo que realmente a torcida paranista está reclamando. O treinador está falhando e muito. A sorte é que o time está ganhando, mesmo não indo bem dentro do gramado. Mas tem um detalhe. Se você tem uma falha durante o jogo, o treinador está ali para isso, para corrigir o que está acontecendo de errado dentro do campo. E você faz substituição, você tem que substituir também o padrão, tecnicamente, a sua equipe dentro do campo. Tem que mudar taticamente. Agora, se você não muda, tira 6 por meia dúzia, só por tirar, se não for por contusão ou desgaste físico, então não tira. É verdade. Bom, mas tá aí, a vitória do Paraná, 1-0 em cima da equipe do Ceará, o Paraná que vem pontuando e tenta aí realmente na próxima rodada mais uma vitória, ele quer encostar lá nos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rolou no final de semana, 11ª rodada do Brasileirão Série A, Série B, e na Série A nós vamos conferir agora os principais gols do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Começamos com o Campeonato Brasileiro, 11ª rodada Brasileirão 2017. O Palmeiras venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0. Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo, cruzou para trás no ataque do Palmeiras. O volante Machado tentou cortar do carrinho e mandou contra o próprio gol. A bola ainda desviou no zagueiro Bressan, que impossibilitou a defesa do goleiro Léo. O único gol da partida, Palmeiras 1, Grêmio 0. Curitiba e Vasco jogaram na Vila Capanema, o Vasco sai na frente, cruzamento de Henrique pela esquerda, Thales sobe sozinho no meio da zaga coxa branca e mete para o fundo da rede. Aos 21 minutos do segundo tempo, o gol de empate da equipe do Curitiba. Toque de cabeça dos dois lados. Foram 7 toques até a finalização de Kleber. Kleber deixando tudo igual, também de cabeça. Curitiba 1, Vasco 1. Aos 42 minutos do segundo tempo, mais uma jogada bonita do Curitiba. Zagueiro Erle toca de calcanhar. Henrique Almeida deixa Kleber na cara do gol. Ele mergulha e faz o gol da virada. Mais uma vez de cabeça, Kleber, Curitiba 2, Vasco 1. 3 minutos depois, aos 45 minutos do segundo tempo, Pikachu cobra escanteio, Paulão desvia, Wagner aproveita e mete para o fundo da meta da equipe do Curitiba. Final, Curitiba 2, Vasco 2. Na Ilha do Retiro, em Recife, a equipe do Sport venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Pênalti mal anotado pelo árbitro da partida. Wanderson meteu a cabeça na bola e o árbitro pensou que foi pênalti. Diego Souza cobrou e fez o único gol do jogo. Sport 1, Atlético Paranaense 0. Em Goiânia, o Atlético Goianense recebeu a equipe do Santos aos 12 minutos. Everaldo erra a cobrança de falta, mas a bola sobra para Andrigo, que completa para o fundo das redes, fazendo assim Atlético Goianense 1, Santos 0. O Santos conseguiu seu gol de empate na marca de 23 minutos do segundo tempo. A Buda falha na saída de bola e Lucas Lima toca para Thiago Maia. O volante ajeita e manda uma bomba de fora da área para empatar a partida. Atlético Goianense 1, Santos 1.
No clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro no Independência, o Cruzeiro saiu na frente. Thiago Neves inicia a jogada no meio de campo, abre o lançamento na esquerda para Alisson, que cruza. O mesmo Thiago Neves acabou fazendo o primeiro gol. 5 minutos, primeiro tempo, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Aos 47 do primeiro tempo, o Atlético Mineiro consegue o gol de empate através de bela cobrança de falta do jogador Casares. Fábio nada pôde fazer. 2 minutos depois, Elias e Alex Silva fazem uma bela jogada. Descobrem Fred livre dentro da área. Só tem o trabalho de empurrar para o gol. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1. Aos 33 minutos do segundo tempo, mais uma jogada de Casares pela direita. Descobre Fred, mais uma vez livre, que só tem o trabalho também de empurrar de cabeça para o fundo do gol. Final, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. Arena Corinthians, o Corinthians recebeu a equipe do Botafogo e venceu pelo placar de 1-0. Pedrinho deu um chapéu em João Paulo, invadiu a área e tocou para Jô bater. Defesa do goleiro Gatito Fernandes. No rebote, Rodriguinho também novamente pegando, fazendo outra defesa o goleiro do Botafogo. Mas logo em seguida, Jô consegue, em pequeno espaço, fazer o gol da vitória. 33 minutos, segundo tempo, Jô para o Corinthians, Corinthians 1, Botafogo 0. No Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu a equipe do São Paulo aos 37 minutos do primeiro tempo. Guerreiro bate falta com perfeição, ângulo esquerdo e abre o placar para o Mengão. Flamengo 1, São Paulo 0. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, troca de passes na entrada da área. Guerreiro faz o lançamento para Everton Ribeiro, que cruza para a entrada de Diego, bater de primeira, fazendo um golaço. Decretando assim, Flamengo 2, São Paulo 0, 100% de aproveitamento na Ilha do Urubu. Muitos gols aí, bola rolando dentro do Campeonato Brasileiro, que chamou a atenção o Pedrinho, hein? Pedrinho do Corinthians, o chapéu que o moleque deu, hein? Aproveitou a oportunidade. Tinha acabado de entrar, né? Foi o primeiro lance. Foi o primeiro lance dele. Isso chama-se personalidade. Assim, não importa, né? Se eu tenho 10 anos, vou jogar ao lado que tem 13. Ele foi, jogou e fez. Jogo difícil. O Matheus Vieira prometeu que ia voltar e está de volta trazendo as informações de futebol internacional. Fala aí, Matheus, vem nessa. Olá, retorno ao placar Transamérica com informações do futebol internacional. Pela Copa das Confederações, 2 partidas agitaram o fim de semana. A final do terceiro lugar e a final do primeiro lugar. Na final do terceiro lugar, o Portugal venceu por 2-1 o time do México, 1-1 no tempo normal e 1-0 na prorrogação. Pela final do primeiro lugar, o time alemão conquistou a Copa das Confederações ao vencer o Chile por 1-0. Com uma vitória simples, a Alemanha conquista o título da Copa das Confederações de 2017. Com isso, a classificação geral ficou com a Alemanha em primeiro, em segundo Chile, terceiro Portugal e quarto México. Agora, as seleções se concentram novamente para as eliminatórias da Copa da Rússia, que será em 2018. Aqui foi Matheus Vieira com informações do futebol internacional. Retorno ao placar Transamérica. Legal, tá importante. Parabéns à seleção da Alemanha. E se prevalecer o que já existe no histórico, quem ganha a Copa dos Campeões não consegue vencer a Copa do Mundo. Então é isso que todo mundo está se segurando, né? Que a Alemanha ganhou agora, então não vai ganhar a Copa do Mundo de 2018. Bom, deixa eu falar para você da LM Telecom, uma das maiores empresas do sul do Brasil que atua com rádios comunicadores profissionais. Venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom no 3024-1200. 3024-1200. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem mais para você no Placar Transamérica. Segura aí. Estamos de volta, terceiro e último bloco, bem rápido do Placar Transamérica dessa segunda-feira. Eu começo falando da Crasinox e também da Narcel, equipamentos para gastronomia, para a sua cozinha, para a sua casa ou para a sua empresa. A Narcel está à sua disposição e a Crasinox também com equipamentos profissionais para lanchonetes, restaurantes, confeitaria, padaria, panificadora, enfim, o que você precisar, a Narcel e a Crasinox estão à sua disposição na rua José Zilioto, 65, no centro de São José dos Pinhais, ou acesse o site da Crasinox e da Narcel Equipamentos. Bom, voltando, deixa eu só falar para vocês, seu Nelson está aqui, amanhã estão convidados também, se puderem, estaremos aqui no Placar Transamérica, a gente vai voltar a discutir mais sobre as nossas competições.
E eu quero agradecer hoje, na parte da manhã, eu estive lá no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, a convite do BOP, né, foi feito um trabalho com alguns membros da imprensa, mostrando também e orientando os profissionais da imprensa com relação ao posicionamento da imprensa nos eventos de conflitos que pode acontecer, às vezes aquele acompanhamento sendo do lado policial ou também do lado esportivo, já que nós vamos ter agora a Liga Mundial de Vôlei na Arena da Baixada. Inclusive nós estivemos lá, de lá fomos de ônibus da Polícia Militar até a Arena, onde eles mostraram, realmente tem umas fotos aí, se puder mostrar as fotos aí, são fotos rápidas que tem aí, pessoal, esse aí foi durante a palestra, né, do Tenente Coronel Hudson, do Capitão Cleverson, Oitonovski, aí está o atirador de elite, tudo isso está montado lá na Arena, em exposição, pessoal que se prepara, pessoal que trabalha em desarmar bombas, tem o Capitão Cleverson, né, que é negociador na Polícia Militar, o Capitão Inoski, então são profissionais que estão realmente realizando esse trabalho. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e agradecemos imensamente o convite, inclusive, da assessora de imprensa, a Márcia, que é assessora de imprensa da Polícia Militar. Obrigado, Patrick, pela presença, grande abraço, irmão. Até. Boa noite, Moura, boa noite. Seu Nelson. Seu Nelson, ficou devendo o samba, prepare para a próxima, Deixa tá bom? comigo que eu vou cantar com muita alegria. Deixa boa noite, Patrick. Bom final de noite para vocês. Voltamos amanhã a partir das 7 da noite. Até lá.